O Estreito de Hormuz, mesmo com essas conversas em andamento, está relativamente aberto, mas o dano diplomático está longe de acabar. Lembre-se da Operação Project Freedom, ação militar dos Estados Unidos para garantir passagem segura pelo Estreito de Hormuz, mas que durou só cerca de 24 horas após reação negativa do Golfo, quando o Irã respondeu com disparos. Nova reportagem do Wall Street Journal afirma que a Arábia Saudita inicialmente barrou os Estados Unidos de usarem suas bases e espaço aéreo na operação de segurança, mostrando grande divisão entre Washington e Riad na guerra. O dilema do Golfo é que querem proteção dos Estados Unidos, mas não desejam virar campo de batalha. Para ampliar o debate, contamos com o embaixador Mark Severs, ex-embaixador dos Estados Unidos em Omã. Obrigada por participar hoje na i24 News English. Eu sei que este é apenas um relatório, mas vamos falar sobre o que realmente estamos vendo na prática. Já há sinais claros de que as relações dos Estados Unidos mudaram com a Arábia Saudita após esta guerra. Ou ainda é cedo para afirmar? Eu diria que ainda é cedo para dizer, e o relatório do Wall Street Journal não é o primeiro deles. Acho que eles mencionaram isso brevemente há algumas semanas, que o Project Freedom foi interrompido após 24 horas. Porque a Arábia Saudita, e acredito que o relatório original também mencionou o Kuwait, negaram acesso às suas bases para os Estados Unidos. Claro, nada disso foi confirmado localmente, mas parece que a história de hoje se baseia em várias fontes de diferentes países. Então, provavelmente está correto. Esse tipo de coisa não agrada a Washington quando acontece. Mas o relacionamento entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos é antigo, complexo e importante. E eu não acho que isso será definido por essa única questão. Mas quando a guerra acabar, acho que haverá muita movimentação para determinar como ficarão as relações dos Estados Unidos com os diferentes países do Golfo quando tudo terminar. Quando se trata do reino no futuro, como o reino pode buscar depender menos do apoio militar dos Estados Unidos e mais de outros parceiros, como o Paquistão, por exemplo, que assinou esse acordo de defesa mútua no ano passado? Então, o Paquistão agora é um parceiro da Arábia Saudita e parece que há algum tipo de destacamento militar paquistanês na Arábia Saudita. A Arábia Saudita não sofre ataques do Irã há algum tempo. Isso aconteceu mais cedo durante as hostilidades. Mas, pelo menos desde que o presidente Trump declarou o cessar-fogo, os iranianos atingiram o Bahrein e o Kuwait e até mesmo os Emirados Árabes Unidos. Acho que eles não atingiram a Arábia Saudita desde então. Então, provavelmente existem alguns canais de comunicação nos bastidores. Tenho certeza de que os qatarianos têm seus próprios canais com os iranianos. E cada um desses países está meio que manobrando de uma forma um pouco diferente. Bem, embaixadora, dada a sua experiência com os omanenses, como Omã está equilibrando as relações entre Washington e Teherã, especificamente quando se trata do Estreito de Hormuz? Se o Irã pressionar por taxas ou, entre aspas, trânsito seguro pelo estreito, que tipo de pressão isso coloca sobre Omã? Então, o Estreito de Hormuz está, na verdade, em águas territoriais de Omã ou em águas territoriais do Irã. E existem duas rotas por ele, a do sul e a do norte. Os iranianos têm conversado com os omanenses sobre o estreito desde bem cedo na guerra. Em algum momento de março, acho que o primeiro relato foi de que as discussões estavam em andamento. Inicialmente, os omanenses disseram que apoiavam o direito internacional e eram contra tentativas de impor taxas. Depois, os iranianos disseram que Omã iria gerenciar conjuntamente o tráfego pelo estreito em coordenação com o Irã. Não tenho certeza se isso foi aceito por Omã, mas também não vejo eles resistindo tanto à ideia. Então isso é algo que teremos que esperar para ver como tudo isso vai acabar.
Claro, o resultado inicial do memorando de entendimento que o presidente Trump assinou com o Irã algumas semanas atrás deveria ser a abertura do Estreito de Hormuz por 60 dias. Mas isso não ocorreu de forma tranquila. E o Irã, como você sabe, continuou atacando navios. Os Estados Unidos retaliaram. Agora a situação se acalmou, mas vamos ver. Também houve ataques ao Bahrein e ao Kuwait na semana passada. Então. E quanto aos Emirados Árabes Unidos, então, que medidas, se houver, os Emirados podem tomar para combater esse esforço iraniano de cobrar pedágio no estreito, considerando que os Emirados também ficam próximos desse estreito, perto da entrada ou saída, dependendo da direção dos navios? Claro, os Emirados Árabes Unidos também têm grande interesse no estreito. Acho que os Emirados Árabes Unidos têm adotado a posição mais firme entre os estados do Golfo em relação ao Irã. O comportamento do Irã demonstrou que o Irã não é confiável e que representa uma ameaça. Acho que todos eles, antes da guerra começar, pediram aos Estados Unidos para não entrar em guerra, pelo menos publicamente. Mas diferentes países desenvolveram posições diferentes à medida que isso foi acontecendo. Embaixador Mark Severs, é um prazer recebê-lo hoje na i24 News English. Obrigada por compartilhar seus conhecimentos. Muito obrigado, foi um prazer. De volta ao estúdio, ainda com Owen Altman. Owen, quando falamos sobre o Estreito de Hormuz, mesmo enquanto essas discussões em andamento em Doha tratam dos aspectos técnicos para garantir que o Estreito de Hormuz permaneça aberto, estamos vendo isso sendo totalmente implementado neste momento? Olha, parcialmente, como você mencionou, Nicole, esse é o 6º ponto do plano de 14 pontos que os iranianos devem abrir o estreito e mantê-lo aberto sem pedágios por 60 dias. E, aliás, essa é uma cláusula importante, olhando atentamente para o texto, uma frase importante. Por quê? Porque o texto fala sobre um período de negociação de 60 dias para chegar a um acordo final. Segundo uma reportagem do Wall Street Journal publicada hoje mais cedo, Donald Trump não considera o prazo fixo e não se importa se as negociações passarem de 60 dias. Mas, separado do trecho que diz que as negociações podem durar 60 dias, a isenção de tarifas de Hormuz especificamente está limitada a 60 dias. Então, chegamos ao dia 19 de agosto. Não há acordo. Segundo o documento, os iranianos podem cobrar tarifa pelo que passa por Hormuz. Vamos ver a opinião de Donald Trump sobre isso. Quando falamos sobre a mudança no relacionamento, então, no futuro, entre o Golfo e os Estados Unidos, isso é uma nova realidade, onde eles podem querer algumas dessas defesas americanas como forma de dissuasão contra o Irã. Mas quando uma crise explode, não estamos dispostos a vê-los realmente se envolver militarmente no campo de batalha, ou mesmo permitir que os Estados Unidos usem algumas dessas bases. Pensando bem, não surpreende que a maioria desses países, Nicole, não quisesse se envolver na guerra nem permitir a participação dos Estados Unidos. Esses países, por décadas, adotaram estratégias para evitar conflitos, desenvolver suas economias, equilibrar poderes e manter proximidade com os Estados Unidos. Nessa estratégia, eles mantiveram influência principalmente por meio do dinheiro e da geografia, mas conseguiram manter relações com outras partes do mundo, incluindo, é claro, a China. Nos primeiros dias da guerra, dissemos que os países do Golfo seriam um barômetro, mostrando quem ganhou, quem perdeu e para onde o equilíbrio de poder se deslocou. Ele mudou em favor dos Estados Unidos ou do Irã nos primeiros dias da guerra, devido à operação militar agressiva e eficaz dos Estados Unidos e de Israel. Observamos esses países se alinharem aos Estados Unidos, apesar de opiniões divergentes sobre a guerra antes de seu início. E isso é uma das coisas que aprendemos novamente com essa reportagem do Wall Street Journal, que os sauditas estavam insatisfeitos com a guerra no início, mas mudaram de opinião devido ao sucesso inicial. Mas à medida que o pêndulo mudou e os iranianos conseguiram algumas conquistas estratégicas, agora vemos os sauditas se inclinando mais para o lado do Irã, o que está gerando uma possível reação com os Estados Unidos, que, segundo essa reportagem do Wall Street Journal, não parece incomodar muito os sauditas. Consideram isso um sinal do equilíbrio de poder, ao menos na visão deles em Riad. Owen Altman pela análise. Obrigado.